Atos capítulo 17, verso 16 ao 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer ao ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Quando ouviram falar a respeito de ressurreição de mortos, escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor essa palavra, Pai, e pedimos, ó Deus, que por meio dela o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos instrua através da Tua palavra e da ação poderosa do Teu Espírito, Pai. E que eu seja apenas aqui um instrumento, que o Senhor me use, ó Deus. Como disse o profeta João Batista, Teu servo, que disse que era uma voz que clamava no deserto, Pai, que o Senhor me use também para ser uma voz aqui nessa noite, mas não qualquer voz, a voz do Senhor, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que acabamos de ler, verso 16, diz que Paulo esperava em Atenas. De acordo com o verso 15, nós não lemos o verso 15, mas ali informa que, na verdade, Paulo estava esperando a chegada de Silas e Timóteo.
O apóstolo Paulo estava, portanto, na cidade de Atenas. Atenas era o centro intelectual do mundo antigo. Atenas era o centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento. Era o centro da habilidade da oratória. Haviam em Atenas templos, altares. Haviam em Atenas esculturas, estátuas. E esses artefatos, esses monumentos, eram vistos por Paulo não apenas como objetos artísticos, mas como objetos de uma religião pagã que estava ofendendo a Deus. Paulo vai a Atenas, meus irmãos, não como um turista, para conhecer esses artefatos, esses monumentos, mas ele vai como um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo vai em Atenas como servo de Deus, com o objetivo único de ganhar almas para Jesus Cristo. Paulo já havia passado por Listra, onde também era uma cidade que havia muita idolatria, mas, contudo, a cegueira espiritual dos atenienses superava a tudo. O próprio nome Atenas se refere a uma deusa chamada Atena, que era tida pelos atenienses como a deusa da sabedoria. Em Atenas havia mais de 30.000 estátuas públicas, local de adoração a esses deuses, fora as estátuas privadas de cada um. Diziam que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Em toda parte se viam imagens de, por exemplo, Apolo. Apolo era tido como o padroeiro da cidade de Atenas, mas também de Júpiter, Vênus, Mercúrio, Baco, Netuno, Diana, muito adorada em Atenas, e Esculápio. Era, na verdade, uma grande floresta de imagens de escultura. Meus irmãos, embora não vivamos em Atenas, estamos tão longe de Atenas, não só com relação à distância, mas também com relação ao tempo que o texto foi escrito, né? Estamos também distante em relação ao texto, há 2000 anos, pelo menos. Então vejam, meus irmãos, embora não vivamos em Atenas, estamos distante de Atenas nesse sentido também, é importante dizer, queridos, que o mundo sempre foi idólatra. O mundo sempre foi idólatra. E quando eu uso a expressão o mundo, eu estou me referindo aos homens que não têm Deus, que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Todo homem sem Cristo, preste atenção nisso, todo homem sem Cristo, todo homem que não reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, é um idólatra. Isto porque, do ponto de vista bíblico, irmãos, a idolatria, ela é muito mais do que se encurvar e adorar uma imagem de escultura. Na verdade, tudo que o homem sem Deus, que o homem sem Cristo realiza, é idolatria. Tudo que ele faz é idolatria. Porque o homem sem Deus, o homem sem Cristo, ou ele faz para a glória de outro, aí podemos dizer uma entidade, uma imagem, uma pessoa, ou até para a glória dele mesmo. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É claro que Calvino acredito que ele estava se referindo ao homem não regenerado, ao homem não convertido a Cristo, aquele homem que não nasceu de novo, aquele homem que não habita nele o Espírito de Deus. Porque a igreja de Jesus Cristo, em cujo Espírito habita, formada por homens e mulheres que nasceram de novo, que são novas criaturas, nasceram de Deus, são agora filhos de Deus, esta igreja, ela não vive para si. A igreja de Jesus, segundo as Escrituras, ela vive para quem? Ela vive para Deus. Ela vive para glorificar a Deus, e tudo que ela realiza, tudo que ela faz para a glória de Deus. Inclusive foi esta a orientação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, quando ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Isto é, o seu casamento deve ser para a glória de Deus. A criação dos seus filhos para a glória de Deus, você deve amar a sua esposa para a glória de Deus, você deve ser fiel à sua esposa, e isso é para a glória de Deus.
Você deve honrar o seu marido, e isso é para a glória de Deus. Você deve pagar os seus impostos, e isso é para a glória de Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus. Tudo que realizamos nessa vida, meus irmãos, não fazemos para nós, não fazemos para a nossa glória, fazemos tudo para a glória de Deus. É importante ainda que entendamos que a idolatria ela tem uma origem. E a origem da idolatria está lá no Éden. Lá no jardim, quando tudo começou, quando o homem, pela primeira vez ali, ele não creu na palavra de Deus. Ele creu na palavra da serpente, na palavra de Satanás. Quando Deus disse ao homem que ele não deveria comer daquele fruto, podia comer de todos, menos daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se ele comesse, ele ia morrer. Essa foi a palavra de Deus. Adão não creu na palavra de Deus, creu na palavra de Satanás. Ali Adão praticou idolatria. Pastor, mas Adão e Eva não se dobraram diante de Satanás, não adoraram a Satanás. Eu quero dizer para você que adoraram sim, porque a adoração, meus irmãos, não é simplesmente uma expressão verbal, como fizemos aqui no culto, agora há pouco, através dos louvores, quando dizemos, nós te adoramos, Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós te damos a ti todo louvor. Não é só isso, irmãos, adoração não são só palavras, mas muito mais, adoração é uma submissão. Quando eu me submeto a Deus, o que quer dizer isso, pastor? Quando eu me submeto à palavra de Deus, me submeto a viver conforme a palavra do Senhor, aí sim eu me torno um verdadeiro adorador. Da mesma forma, pensando aqui em Adão, Adão se submeteu à palavra de Satanás. Ele não se submeteu à ordem dada por Deus, se submeteu, portanto, ao inimigo, direcionando assim a glória que era devida a Deus, ao diabo, a Satanás. Por isso podemos afirmar que Adão sim cometeu idolatria ali. Há um livro muito bom, um livro chamado A Origem da Idolatria, Mauro Meister. Vale a pena você ler. Ele fala exatamente isso. A idolatria ela tem uma origem, e a origem é Jardim do Éden. Por isso, meus irmãos, todo homem que não conhece a Cristo e que, portanto, não conhecendo a Cristo, não vive para a glória de Cristo, não se submete a Cristo, ele é um idólatra. É um idólatra. Bom, diante desta introdução, dessa breve informação sobre a idolatria, devemos olhar agora para o texto, para Paulo aqui, para o apóstolo Paulo, e aprender com ele. A partir desse texto, nós devemos então fazer a seguinte pergunta. Vamos responder a seguinte pergunta: como que nós cristãos devemos nos portar diante de um mundo, desse mundo que é um mundo idólatra? Como que nós, igreja, devemos nos portar? O tema para a mensagem nessa noite é o cristão em meio ao mundo idólatra. Em primeiro lugar, primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto: o cristão em meio ao mundo idólatra se revolta contra a idolatria. Veja o verso 16, volte seus olhos para o verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. É isso que está escrito aí? Se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. A palavra grega usada aqui para revoltar é a mesma que é usada para irar-se. Paulo ficou irado com a idolatria. Meus irmãos, o verdadeiro cristão, isto é, aquele que nele habita o Espírito de Deus, ele não pode conviver passivamente com a idolatria, sem que o seu coração não fique incomodado. Por quê? Porque o próprio Deus, ele odeia a idolatria. A Bíblia nos mostra isso. E o Espírito que habita na igreja, no povo de Deus, é o Espírito de Deus. Se o próprio Deus odeia a idolatria, vejam, meus irmãos, é impossível que um cristão genuíno, que nele habita o Espírito Santo, conviva passivamente com a idolatria. Isso é tão sério na Bíblia, que a Bíblia chega a dizer que nenhum idólatra herdará o reino de Deus. Isso é muito sério, irmãos.
Segundo o próprio apóstolo Paulo, quando fala do nosso passado, nós como igreja, antes de conhecer a Cristo, antes de nascer de novo, antes de conhecer a palavra de Deus, Paulo diz que todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 2, verso 3. Estávamos debaixo da ira de Deus. Então, nesse sentido, o idólatra, ele está debaixo da ira de Deus. Está debaixo de maldição. De maldição. Paulo fala muito sobre isso, a igreja de Roma, e eu quero ler para os irmãos, quero que os irmãos acompanhem comigo, Romanos agora, capítulo 1, verso 18 ao 23, Romanos capítulo 1, verso 18 ao 23, diz assim, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu, começando por aí, Deus, Paulo é muito claro, está no céu, ele está irado. A ira de Deus se revela no céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo aqui que embora Deus se revelou, isso é chamada revelação geral, a revelação natural. Deus revelou a toda a humanidade através do quê? Através da criação. É isso que o texto fala. Através da criação. Embora toda essa revelação da criação não seja suficiente para o homem ser salvo, porque é preciso de uma revelação especial que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, mas só pela criação, meus irmãos, o homem, ele já se torna indesculpável diante de Deus. Pois quando olhamos para a criação, quando olhamos para a terra, quando olhamos para os rios, quando olhamos para o mar, quando olhamos para o sol brilhando ao meio-dia, quando olhamos para a lua, as estrelas, toda a imensidão do universo, irmãos, isso só já mostra, já é prova de que há um ser superior que criou tudo isso. Isso já é prova suficiente de que há um Deus que criou tudo isso. E é isso que Paulo está dizendo. E é por isso que Paulo diz que o homem se torna indesculpável diante de Deus. Continuando aí, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança do quê? A semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Ao invés, portanto, Paulo está dizendo, de adorar ao Deus incorruptível, adorar o Deus eterno, o Deus que criou, eles passaram a adorar o quê? A criatura, ao homem. Passaram a adorar aos animais, a criação, fizeram imagens de escultura para adorar os seres criados. Meus irmãos, não há nada diferente disso que estou lendo, dos dias de Paulo lá em Atenas, para os nossos dias. Inclusive em países considerados cristãos como o nosso. Nada diferente. Porque o verdadeiro cristianismo, ele não reverencia homens. Biblicamente, não reverencia homens. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão, ele não reverencia a criatura. O verdadeiro cristão, ele não faz imagens de escultura para adorar. Ele adora somente a Deus. Nós cantamos aqui no início, o primeiro hino. Deus, somente Deus. O verdadeiro cristianismo adora somente a Deus. Mas vejam, o texto fala que Deus do céu está irado por conta disso. E Deus dá uma sentença. E qual foi a sentença da ira de Deus? Versículo 24, acompanhe, versículo 24. Por isso Deus os entregou
tais homens a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 26, continue, preste atenção. Por causa disso, mais uma vez ele usa a expressão os entregou. A expressão os entregou aparece aqui 3 vezes. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Porque até as mulheres, olha, até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, pelo contrário, por outro, ao contrário, a natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo, olha a punição aí, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Qual o erro? A idolatria. A idolatria foi o erro. E Deus puniu o homem com isso. Então aqui nós vemos, irmãos, a consequência da idolatria. Quando o homem virou as costas para Deus lá no Éden, ao invés de se submeter à vontade de Deus, se submeteu à vontade do inimigo, tornou-se um idólatra, ofendeu a Deus, atraiu sobre si a ira de Deus. Veja o verso 24, Deus os entregou à imundícia. Imundícia aqui, a ideia aqui é relações vergonhosas. O verso 26, Deus os entregou às paixões infames. Paixões infames é paixões vergonhosas. O verso 27 nos diz que eles cometeram torpeza. O que é torpeza? É relação indecente. Indecente. O verso 28, olha o que diz o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, mais uma vez, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus os entregou. Deus os entregou a essa condição. Portanto, aqui nós já aprendemos, irmãos, o porquê da homossexualidade. A homossexualidade é consequência do pecado que aconteceu lá no Éden. A idolatria do homem, se afastando de Deus, ao invés de submeter à vontade de Deus, se submeteu à vontade de Satanás. Deus os puniu por isso. Mas entenda algo aqui que eu quero dizer. Quero dizer aos irmãos, não é só homossexualidade não. Continue o texto. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, veja, injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamador, gente que fala mal dos outros, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, pessoa soberba, presunçosos, ao mentiroso aí, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição e sem misericórdia. Vejam, tudo aqui está no mesmo nível. Um pecado não é maior do que o outro, tudo. E essa foi a condição do homem após a queda lá no Éden. É isso que o homem se tornou. O homem, por causa da sua idolatria, ele se tornou isso, exatamente isso, queridos irmãos. Deus os entregou a essa condição. Se você pegar o jornal, o último jornal, e ler o último jornal, você vai ver que a Bíblia é muito mais atualizada que o último jornal. Romanos capítulo 1 é atualizadíssimo. Romanos capítulo 1, ele é atual lá para os dias de Paulo e é atual e será atual até que o Senhor volte. Talvez você já perguntou, por que o mundo é assim? Por que as pessoas são tão más? Por que as pessoas são egoístas, só pensam em si mesmos? Por que há tanta mentira, tanta gente mentirosa, querendo enganar, tanta injustiça nesse mundo? Por quê? Porque ao invés dos políticos da nossa nação pensarem mais no povo, ajudarem as pessoas, porque eles só pensam em si. Porque quando eles vão votar uma lei que é para benefício próprio, eles logo votam e se auto-beneficiam, e quando eles vão votar alguma coisa para o povo, eles não pensam no povo. Por quê? Por que há tantas coisas ruins? Por que há tanta gente avarenta?
Por que isso? Porque o mundo aplaude o sexo entre pessoas do mesmo sexo. O mundo aplaude hoje. E era nos dias de Paulo. O mundo grego em Atenas, a cultura grega aplaudia isso. Isso era aplaudido. Queridos irmãos, a resposta para essa pergunta está na Bíblia. O mundo é assim, porque embora Deus tenha criado o homem à sua imagem e semelhança, para viver a sua imagem e semelhança por toda a eternidade, este homem decidiu desobedecer a Deus. Esse homem decidiu se submeter a Satanás, se tornando não mais a imagem, a perfeita imagem e semelhança de Deus, mas se tornando muito mais parecido com Satanás. Desobediente, mentiroso, e todas essa lista de pecados que aparece no texto aqui. O mundo é assim, queridos irmãos, por causa da decisão do homem. Deus puniu a humanidade, Deus puniu o homem, entregando aos seus próprios desejos. Olha o verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença, sabendo da sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, meus irmãos, não há como ser um cristão e aprovar a idolatria. Se você diz que é cristão, você não pode aprovar a idolatria. Não há como ser cristão e aprovar essa lista aqui de pecados apresentado por Paulo em Romanos capítulo 1. Não há como, não tem espaço para isso. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre isso no seu comentário, ele disse que a idolatria produz duas coisas. Primeira, produz cegueira espiritual. Segunda, a idolatria produz uma desordem moral. Então, não há espaço para eu dizer, olha, eu sou cristão, veja bem, o Espírito Santo habita em mim, eu creio em Jesus Cristo, mas olha, cada um vive do jeito que quer, veja bem, o importante mesmo é que todo mundo seja feliz. O importante é ser feliz. Deus quer que as pessoas sejam felizes. Isso não é bíblico, irmãos. Você pode ouvir isso em algumas igrejas, dessas bem humanistas, que tirou Deus do centro, que tirou Jesus do centro, colocou o homem, e parece que Jesus veio a esse mundo para fazer o homem feliz, satisfazer os seus desejos. Então você vai ver isso nessas igrejas, mas se você olhar para a palavra, você vai ver que isso não existe. Não há espaço para isso, não há espaço para viver de uma forma passiva com a idolatria, que é algo que Deus odeia tanto. Agora fica uma pergunta para você, para mim, uma pergunta para todos nós. Como nós vamos lidar? Nós somos cristãos, você é um cristão, você teve um encontro com Cristo, você nasceu de novo, você vive para a glória de Deus. Como você vai lidar com isso nesse mundo idólatra? A minha oração é que o Espírito Santo do Senhor traga o mesmo sentimento ao teu coração que houve também no apóstolo Paulo. Que nós tenhamos esse mesmo sentimento, nem mais nem menos, sentimento de revolta contra a idolatria, porque Deus está irado contra a idolatria, e a Bíblia nos mostra isso. Segundo lugar, o cristão em meio à idolatria, ele não pode só se revoltar com ela, mas tem que ir além. Essa revolta deve nos levar a pregar contra a idolatria. Paulo não se calou em Atenas. Paulo pregou. Vejam, meus irmãos. Paulo primeiro ele prega aos judeus e aos gentios piedosos, versículo 17. Volta agora lá para Atos capítulo... já está lá. Atos capítulo 17, versículo 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Há uma regra aqui. Primeiro, a mensagem deveria ser entregue aos judeus, depois aos gentios, aos gregos. Então Paulo prega na sinagoga aos judeus, depois ele prega aos gentios piedosos, ou seja, haviam gentios que eram tementes a Deus e moravam em Atenas. Paulo prega para eles. Segundo, não prega só para eles, prega também nas praças. Ainda nesse versículo 17, no ágora. Ágora é praça. Talvez em alguma tradução esteja ágora, é praça. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Inclusive, enquanto Paulo pregava, alguns contendiam com ele. Alguns começavam a contender com ele. Veja o verso
18, chamando Paulo inclusive de tagarela. E alguns dos filósofos epicureus, meus irmãos, não acreditavam na vida após a morte. Ele não acreditava em vida após a morte. Não acreditava, muito menos falar em ressurreição para esses filósofos. E também os estoicos. O que eram os estoicos? Os estoicos eram panteístas. O que é panteísmo, pastor? Panteísmo é que tudo é Deus. Acredita que tudo é Deus. As árvores é Deus, o peixe é Deus, a vaca é Deus, o boi é Deus, tudo é Deus. Isso estava presente, no entanto, que eles criavam imagens de escultura de animais para adorá-lo. Vejam, então havia ali uma idolatria dominante, e Paulo pregou contra essa idolatria, não ficou calado. Veja o texto: contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Eles entendiam aqui que Jesus era um Deus e a ressurreição outro Deus, que era marido e mulher inclusive. Por isso que ele fala, pregava deuses estranhos aqui. Pregar a Jesus, irmãos, é pregar que Jesus morreu numa cruz, por pecadores indignos, e que ressuscitou ao terceiro dia. É por isso que somente nele, somente em Jesus, em mais ninguém, somente nele há esperança. E o diabo não quer isso. Quando nós pregamos a Jesus, as pessoas, Satanás, ele não quer, as trevas se levantam, o inimigo se levanta, porque ele quer manter os seus súditos no engano. Ele quer manter os seus súditos na idolatria, na cegueira. Meus irmãos, idolatria não é brincadeira, não. Idolatria é adoração. O idólatra, ele adora o ídolo, ele se reverencia o ídolo, ele coloca a sua confiança neste ídolo. Mas a Bíblia diz que o ídolo em si não é nada. Então, quando o idólatra adora o seu ídolo, ele está adorando, na verdade, aquele que está atrás do ídolo. Quem recebe a glória ali é Satanás. E quando nós pregamos então o Evangelho, anunciando a Cristo como o único Salvador e Senhor, como Paulo estava fazendo aqui, o que acontece? O inimigo se levanta, começam a ter acusações. Quando nós pregamos que Jesus é o único a ser adorado, o único digno de louvor, que devemos a Ele glória e honra, o inimigo não quer isso. Quando você diz às pessoas, olha, você deve viver para Ele, para a glória dEle, a tua vida não deve ser vivida para você mesmo, mas viver para Ele, para a glória dEle. O inimigo não quer isso, não. É claro, se você pregar aí o Jesus, que algumas religiões pregam, Jesus e mais um, Jesus e os orixás, as pessoas, o mundo caído não vai te criticar, vai ter até aplausos. Jesus e Buda, Jesus e Maomé, olha, o importante é Deus, vamos reunir as religiões. Jesus e Pedro, Jesus e Paulo, Jesus e Maria. Maria intercede por nós, Maria é mediadora. Quando você prega isso, ninguém vai reclamar. Mas quando você vai para a Bíblia e mostra a Bíblia dizendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, ou seja, ninguém mais intercede a não ser o próprio Senhor, que é o mediador. Quando você prega Jesus como único, as trevas se levantam. Mas Paulo não prega só na praça isso, ele prega também no Areópago. O que é o Areópago, pastor? O Areópago é um lugar espaçoso, aberto. Ali se reuniu um seleto concílio para tratar de questões jurídicas. Levaram Paulo para lá. Esse seleto concílio, tipo Supremo Tribunal, eles cuidavam, eles supervisionavam a religião e a educação de Atenas. Olha o verso 19, vamos para o verso 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, presta atenção nisso, todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Vejam que todo mundo lá em Atenas ficou sabendo que Paulo estava lá. Até os estrangeiros que estavam lá ficaram sabendo que Paulo estava lá. Meus irmãos, assim como no mundo da época, na época de Paulo,
todos ficaram sabendo. Eu quero dizer para você também, meu irmão, que o mundo de hoje precisa saber também o que a igreja pensa. E a igreja não pode se calar. A igreja precisa falar, a igreja precisa pregar o Evangelho. Santa Cruz do Rio Pardo precisa saber, e precisa saber o que você pensa a respeito de Jesus. Santa Cruz do Rio Pardo precisa saber o que você pensa a respeito da Bíblia. O que você pensa de Jesus, quem é Jesus para você? Ele é mais um apenas? Ou Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o único Salvador seu? Santa Cruz precisa saber, seus amigos do trabalho precisam saber, seus amigos da faculdade precisam saber, seus vizinhos, seus parentes precisam saber quem é Jesus Cristo para você. Definitivamente, meus irmãos, não dá para ser cristão agente secreto, não dá. Não dá para ser cristão em quatro paredes, não dá para vir no culto domingo como esse e dizer eu sou cristão, não é assim. A Bíblia não mostra isso. Pastor, mas eu digo para as pessoas que eu sou da igreja presbiteriana, a igreja do relógio, lá tem um monte de gente legal. Tudo bem, isso é importante, mas você precisa dizer às pessoas o que a igreja do relógio pensa. Qual é a confissão de fé da igreja do relógio? O que ela crê de verdade? Você precisa dizer a essas pessoas. Devemos, como igreja, meus irmãos, nos posicionar, e nos posicionar segundo a palavra de Deus. Há muitos assuntos que estão sendo falados aí fora. A igreja não pode se calar, a igreja precisa falar a verdade, a igreja precisa pregar contra a idolatria. E nós, meus irmãos, como igreja, precisamos aproveitar as oportunidades. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus te dá? Veja que Paulo, ele foi muito sábio, ele aproveitou as oportunidades. Claro que ele não chegou lá em Atenas derrubando aquelas imagens, quebrando tudo, nada disso, ele foi sábio. Ele foi sábio, o texto mostra isso, vejam, como ele fala, versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, ele se levantou no meio de todos e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, ele foi sábio, ele quase que elogiou aqui. Olha, vocês são religiosos, isso é bom. Mas a partir dali, ele começa então a pregar a verdade, ele não se cala, ele prega o Evangelho. Precisamos pregar, meus irmãos, precisamos falar. Pastor, mas como que eu vou pregar? Vou dizer como você vai pregar. A Bíblia é a regra de fé e prática, amém? É aqui que nós temos que seguir. Tem que seguir pastor, tem que seguir nenhum homem, tem que seguir o que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra. Com relação à pregação, nós temos que olhar para os apóstolos e ver como eles pregavam, e pregar como eles pregavam. Não aceitar Jesus, não. Você aceita Jesus, está tudo certo. Não é isso que é porque eles pregavam. Você não vê em nenhum lugar os apóstolos falando que tem que aceitar Jesus. É claro, a Bíblia diz que nós temos que receber a Jesus pela fé. Mas não é só isso, irmãos. Eu dividi aqui a mensagem de Paulo em 3 pontos. Eu creio que Paulo era presbiteriano. Se ele tivesse nossos dias, ele era presbiteriano. Estou brincando, irmãos, mas eu dividi em 3 pontos. Primeiro ponto, como que Paulo pregou? Você vai pregar assim também. Primeiro, Paulo fala quem Deus é e quem Deus não é. Ele deixa bem claro para os atenienses quem Deus é e quem Deus não é. O versículo 24 ele faz isso. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites de sua habitação. Ou seja, quem Deus é? Ele diz aí. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o provedor de todas as coisas. Ele que dá a respiração, diz o texto aqui. Ele que faz a chuva cair do céu. Ele que dá o teu trabalho, o teu sustento. É Ele que dá isso. A vida é Ele. Os tempos foram estabelecidos por Ele. O local onde nós vivemos foi Ele que estabeleceu isso. Então tudo vem dEle. Ele é o Senhor, Ele é dono de tudo. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E quem Deus não é? Paulo deixa muito claro na sua pregação. Ele não oculta nada dos atenienses. Ele diz que Deus não é.
ele não é ídolo. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Não habita. Ele habita no coração daquele que crê em Jesus Cristo, mas não em templo feito de mãos humanas. Ele não pode ser servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Ele é o Senhor, ele é eterno, ele é ilimitado. Ele não é como nós, limitados e dependentes. Não, ele não precisa de nada, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, veja, primeiro ponto, Paulo fala isso, esclarece quem é Deus. Você precisa esclarecer para as pessoas que convivem com você, seus amigos de trabalho, os seus colegas de faculdade, para os seus vizinhos, quem é Deus? Quem é o Deus que você serve? Segundo lugar, Paulo fala que ele criou tudo isso, Deus criou tudo isso para que os homens o buscassem, reconhecessem que ele é Deus. Verso 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo usa a expressão aqui, tateando. O que é tateando, irmãos? Tateando. Quer conhecer, quer reconhecer algo pelo tato. Quem faz isso? Quem está cego. Paulo está mostrando aos atenienses que estavam cegos. Estavam tateando, tentando ali, de alguma forma, a encontrar a Deus. Mas não pode encontrar a Deus, porque se Deus não intervir, abrir os olhos espirituais, mediante a pregação do Evangelho, não vão encontrar a Deus. Então, por isso eles estão tateando. Por isso que Paulo fala isso. Mesmo Deus estando tão perto, como diz aqui o apóstolo Paulo. A natureza humana, irmãos, a natureza adâmica, tornou o homem cego espiritualmente. É por isso que a igreja sou eu e você, nós temos a responsabilidade de levar a revelação, para aquele que está cego possa enxergar e reconhecer que há um só Deus. Amém, meus irmãos? Veja que Paulo até ele usa os poetas da época. Ele usa aqui, ele fala de dois poetas, um Arato e o outro Epimênides, embora o nome não está aqui, mas a frase do verso 28, diz Paulo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Epimênides, esse poeta, que viveu cerca de 500 anos de Paulo, tem uma história bem interessante, inclusive com relação ao texto que lemos. Há 500 anos antes, lá em Atenas, houve uma epidemia muito grande, uma praga muito grande, e as pessoas estavam morrendo. E eles, como tinham muitos deuses, eles começaram a oferecer sacrifício aos seus deuses, adorando aos seus deuses, para que cessasse aquela praga. Mas nada acontecia, nada resolvia. Então eles lembraram desse homem, desse poeta, desse estudioso grego, Epimênides, que morava em Creta. Então chamaram Epimênides vai até Atenas, e chegando em Atenas ele diz, olha, vocês não estão adorando o Deus certo, vocês estão adorando o Deus errado. Então os atenienses perguntam, mas que Deus que está faltando? Nós já oferecemos sacrifícios a todos eles, e nada resolve. Então, eles trouxeram ovelhas, e Epimênides, ele trouxe essas ovelhas lá no Areópago, num lugar que é amplo, e soltou as ovelhas, e disse, olha, as ovelhas vão mostrar a quem vocês devem adorar, qual é o Deus que vocês devem adorar. Então eles soltaram as ovelhas, e elas se juntaram, e elas passaram pelos altares, mas não permaneceram em nenhum altar. Então elas procuraram um local vazio, que não tinha nenhum altar ali, e ali então elas pararam. Eles não entenderam, e disseram, mas não tem altar aqui, mas é aqui que vocês devem adorar esse Deus, é aqui que vocês devem levantar um altar. Mas quem é esse Deus? Qual é a imagem dele? Não tem imagem nenhuma, mas qual é o nome dele? Escreva aí, ao Deus desconhecido. Então diz a história que eles prestaram culto ali, eles ofereceram sacrifício ao Deus desconhecido. E 500 anos depois, meus irmãos, 500 anos depois, o apóstolo Paulo está no mesmo lugar, ele aponta para esse altar e diz, esse Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu vos prego. Meus irmãos, nós como igreja hoje, nós precisamos apontar também para esse Deus, apontar e falar bem alto, precisamos gritar ao mundo e dizer ao mundo quem é o Deus que nós cremos de verdade. É hora de pregar o Evangelho, meus irmãos, o tempo se abrevia, é preciso que a igreja faça isso, mas como, pastor? Use todos os meios,
use as suas redes sociais, use o seu Facebook, use tudo o que você puder, mas pregue, anuncie o Evangelho de Jesus Cristo, pregue, mostre aos homens que há um Deus vivo e verdadeiro, e esse Deus, Ele se revela através do seu Filho, Jesus Cristo. Amém, queridos? Já estou encerrando. O terceiro ponto da mensagem aqui de Paulo, que é muito importante, Paulo também, na sua mensagem, ele chama os atenienses ao arrependimento. Preste atenção nisso. Como que eu vou pregar, pastor? Isso aqui é importante, tem que estar presente na pregação do Evangelho. Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte, imaginação do homem. Ora, versículo 30, ora, não levou Deus em conta tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Paulo deixa bem claro que Deus notifica, que Deus chama todos os homens, em todas as partes, se arrependam da idolatria, se arrependam dos seus pecados. Meus irmãos, não dá para ser um cristão, para ter uma vida com Deus sem arrependimento, nós sabemos disso, não é verdade? Não dá, não dá para eu ter uma vida cristã sem arrependimento. Não há como, não existe isso na Bíblia. Não há como o pecador ser aceito a Deus se ele não se arrepender dos seus pecados. Não há como. A Bíblia diz que do céu Deus se ira. E portanto, não há como pregar o Evangelho sem chamar pecadores ao arrependimento. Não é só aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus. Isso aí isso não é bíblico. Não é bíblico. É claro, devemos anunciar que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, mas devemos chamar os homens ao arrependimento. É assim que a Bíblia ensina, é assim que os apóstolos pregaram. A primeira pregação, inclusive, do apóstolo Pedro, depois do dia de Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, primeira pregação de Pedro. Pedro prega capítulo 2 de Atos, prega a morte, a ressurreição de Jesus. Os homens perguntam, e agora, o que faremos? Versículo 28, o apóstolo Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Vejam, meus irmãos, não há pregação do Evangelho sem o chamado ao arrependimento. Deus nos chama a pregar ao mundo, a pregar aos homens, para que se arrependam dos seus pecados, se arrependam da idolatria. Veja que o verso 31, Paulo estende um pouquinho mais a pregação. Eu estou estendendo um pouquinho mais a pregação nessa noite, eu sei. Tenha paciência aí. A gente fica aí 2 horas assistindo jogo de futebol, assistindo novela, assistindo tanta coisa. Pare aí, preste atenção que é Deus falando com você. Paulo estende um pouco mais e ele fala de algo importante também, que deve estar presente na pregação do Evangelho. Olha o verso 31. Paulo prega sobre o juízo de Deus. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que é Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dos mortos. Ou seja, Paulo está falando em outras palavras, aqueles atenienses. Em outras palavras, está dizendo, se vocês continuarem na idolatria, se vocês continuarem no pecado, vocês vão ter que acertar conta com Deus. Vocês não são ignorantes mais. A mensagem está sendo pregada. É hora de arrepender. Eu aprendo aqui, meus irmãos, então que eu não posso, como pregador do Evangelho, pregar só metade. Eu não posso chegar aqui na igreja e pregar só metade. Eu devo pregar tudo. E você deve pregar tudo também. Você deve anunciar toda a palavra, todo o Evangelho do Senhor. Ah, pastor, mas vai desagradar. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, a quem devemos agradar? A quem devemos agradar? A homens ou a Deus? Para quem nós vivemos? Vivemos para agradar a nós mesmos, agradar os homens, ou vivemos para a glória de Deus? Essa é a pergunta que devemos fazer. Então abra a sua boca e pregue o Evangelho. Fale do Senhor, fale da verdade do Senhor. Agora entenda uma coisa, Paulo prega, e ali há 3 reações que você deve esperar quando você pregar. 3 reações possíveis. Primeira reação, o cristão em meio ao mundo idólatra, então deve esperar 3 resultados da pregação. Primeiro grupo aqui, eles ouviram a mensagem e eles zombaram da mensagem de Paulo.
zombaram. Não só criticaram, mas zombaram mesmo. Olha o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneciam. Eles não entenderam. Os atenienses ali que criam no dualismo grego. O que é o dualismo grego? A matéria é ruim, o espírito é bom. Então o corpo é ruim. Quando Paulo fala da ressurreição dos mortos, que vamos ressuscitar no último dia, que Jesus ressuscitou no último dia, eles falaram que isso aí está louco. E zombaram dele. Muitos não vão entender a nossa mensagem, irmãos. Vão continuar cegos e surdos, vão zombar de nós. Mas isso não deve nos impedir de pregar o Evangelho. Não deve nos desanimar, nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Há um teólogo, Justo Gonzalez, historiador, teólogo cristão, que ele diz assim: a verdadeira proclamação do Evangelho não deve ser medida apenas por seus resultados, mas também, e acima de tudo, por sua fidelidade. Podíamos aqui distorcer o Evangelho e trazer aqui uma mensagem para agradar todo mundo e encher o templo. Mas a verdadeira mensagem do Evangelho não é medida pelo resultado apenas, mas acima de tudo, pela fidelidade à palavra de Deus. Agora tem um segundo grupo. O segundo grupo ficou no cima do muro. Paulo pregou e esse grupo de pessoas disseram assim: vamos deixar para outro dia. Olha o verso, continuando aí o verso 32. A respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. Sempre haverão aqueles que são simpatizantes do Evangelho. Simpatizam, mas não tomam decisão. Certa vez eu estava fazendo um ofício fúnebre de uma pessoa, um irmão em Cristo, que havia falecido. E depois que eu preguei ali e falei sobre a salvação em Jesus, uma pessoa chegou até mim e disse: olha, pastor, eu gosto muito da sua igreja, eu sou muito simpatizante a vocês, ao que vocês pregam. Eu falei: então que ótimo, vamos lá, vamos participar, vamos aprender mais. Vamos lá para aprender mais do Senhor, para se aprofundar na palavra de Deus. Sabe o que ele disse para mim? Um outro dia, quem sabe um outro dia a gente pode pensar em fazer isso. Sempre haverá pessoas que ficarão em cima do muro e deixarão para amanhã. Mas o amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode ser tarde demais. Pode ser que não há o amanhã. Inclusive o nosso Senhor Jesus, sobre isso, ele diz ali em Lucas 11, 23, que não é contra mim, é contra, quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Ou seja, a indecisão já é uma decisão. Quando alguém diz: vamos deixar para amanhã esse negócio de entregar a vida a Jesus, de renunciar ao pecado, quando alguém fica indeciso, ele já está decidindo. A indecisão, meus irmãos, é o mesmo que negar a Cristo. E houve esse grupo de pessoas naquele dia, mas há um terceiro grupo aqui. E esse grupo ouviu e creu. Verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Ou seja, Paulo não saiu de mãos vazias. Quem se propõe a pregar a palavra, certamente colherá, queridos irmãos, vai colher. Quem sai andando e chorando, como diz o salmista, andando e chorando enquanto semeia, certamente voltará trazendo os seus feixes. Que seja o desejo do teu coração, chorar e semear a palavra de Deus. Essa mensagem, meus irmãos, tem como propósito convocar aqui todos os que creem no Senhor, todos os que já receberam a Jesus pela fé em seu coração, que nasceram de novo, mas que precisam hoje se posicionar a ser uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo aonde estiver. Não vivendo para si, mas vivendo para Ele, vivendo para a glória dEle. Deus está convocando hoje a todos os cristãos que aqui estão, e que me ouvem pela internet também, a tomar uma decisão, de hoje em diante, eu serei testemunha de Jesus, eu serei a boca de Deus aí fora nesse mundo. Eu chamo a você, meu irmão e minha irmã. Mas a mensagem também, dessa noite, tem como propósito, chamar aqueles cujo coração, quem sabe, há ídolos ainda, e que precisam ser quebrados, que precisam ser renunciados.
Veja, a idolatria nem sempre é um ídolo, assim, uma imagem. Pode ser até o dinheiro mesmo. Tem muito crente aí que diz que é crente de Jesus, mas há um ídolo no seu coração que se chama dinheiro, bens materiais, que governa a sua vida. E é tempo de quebrar os ídolos. É tempo de se render a Cristo, de crer e confiar, não no dinheiro, não nas coisas materiais, mas confiar unicamente em Deus. Nesse Deus desconhecido dos atenienses, que é o mesmo Deus que eu vos prego nessa noite. E esse Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Não divide a sua glória com ídolos. Essa noite, portanto, foi preparada por Deus para você receber Jesus Cristo na sua vida como o único Senhor da sua vida, aquele que governa, aquele que é o dono da sua vida, o único Salvador da sua vida. Essa noite foi preparada para você confiar todo o seu coração nele, e tão somente nele e mais ninguém. Porque há apenas dois caminhos, meus irmãos, dois caminhos são propostos diante de nós. Um caminho é um caminho apertado de Cristo, e quando eu falo, ou melhor, apartado de Cristo, e quando eu falo apartado de Cristo, eu estou falando apartado da sua palavra. É um caminho apartado da palavra de Deus. A pessoa vive longe do que está escrito, longe daquilo que a Bíblia diz que devemos viver. E esse caminho, a Bíblia fala que é o caminho de morte, é perdição eterna. Mas há um outro caminho, e esse caminho é com o Senhor, e o próprio Senhor Jesus, Ele segura firme em nossas mãos, para que atravessemos do outro lado, e cheguemos firmes do outro lado, onde teremos vida para todo sempre. Que Deus abençoe você com essa palavra. Você que já é um cristão, você que já entregou a sua vida a Cristo, que tem vida com Deus, seja a boca de Deus aí fora. E você, que ainda não teve uma experiência com o Senhor, abandone os ídolos e se renda ao único que pode te salvar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.